E eu tenho muita alegria de receber e de trazer para essa nossa conversa a pastora Ódia Barros. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. A Ódia é pastora da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió. E... pode falar? Pode. Namorada do Wellington. Muito bem. É uma alegria, uma honra ter você aqui. O futuro da igreja. Deus te abençoe. Você está em casa. Sinta-se assim, porque é verdade. Amém. Obrigado. Bem, gente, vou fazer como o Ed fez algumas vezes aqui. Deus me ajude. Que Deus me ajude. Mas já agradeço a acolhida recebida desde o início pela Fernanda. E na Fernanda eu agradeço a toda a comunidade que me acolheu aqui. Mas quero também dizer da minha alegria de saber que eu não estou aqui sozinha. Eu não estou aqui sozinha. Eu estou em nome de muitas outras mulheres que aqui chegam comigo. Sobretudo, eu honro uma mulher dessa igreja que eu conheci num desses cursos que eu fiz durante a pandemia, e o nome dela é Luciana, uma das lideranças, eu acho, do movimento aqui de... Ela está aqui presente, a Lu? Cadê ela? Olha ela lá, gente, salva de palmas para aquela mulher potente ali. E nessa mulher eu honro tantas outras mulheres, não só aqui da comunidade de conversas pastorais, mas de tantas outras comunidades que têm e que estão presentes comigo aqui nessa fala. E fechando as conversas pastorais desse ano, ouvindo as vozes desse dia, as vozes, eu diria, vítimas de uma igreja. E eu falo aqui como grupo representado na voz indígena do Krenak, e que nós não podemos esquecer que essa foi uma história de muitas violências cometidas pela igreja, não é? E conversas pastorais termina aqui, conclui essa etapa, ouvindo a voz da comunidade indígena através do Krenak. E agora escuta a voz de uma pastora nordestina. E eu trago o Nordeste aqui também, né, gente? Vamos trazer esse sotaque, outros sotaques para a igreja brasileira, é ou não é? Outros sotaques também para essa igreja brasileira, evangélica brasileira. Então eu me sinto aqui representando tanta gente que chega aqui comigo. E falar do futuro da igreja, um desafio muito grande. Mas eu queria começar dizendo que nós precisamos, na verdade, aqui, perguntar de que igreja nós queremos, ou qual igreja nós queremos levar para o futuro. É essa pergunta que a gente precisa pensar juntos e juntas. Que igreja vamos levar para esse futuro? E essa resposta somos nós que vamos fazer. E aí eu tinha que pensar um pouco antes na história. Sobretudo nossa história que começa na tradição bíblica. Sobretudo no Novo Testamento. No Novo Testamento aparece
algumas tradições de igrejas. Algumas igrejas começam a aparecer ali no contexto do Novo Testamento. Algumas tiveram futuro e outras não. A igreja já nasce plural. A igreja nunca foi a una e santa igreja, como foi sendo imposta. Ela nasce não una, mas plural. E das muitas tradições de igreja que a gente encontra lendo o Novo Testamento, pelo menos eu gosto sempre de lembrar de pelo menos 3 tradições bastante distintas quando você lê o Novo Testamento. A igreja chamada Petrina, a igreja de Pedro, representada nessa raiz de Pedro, a igreja paulina, as igrejas que se constroem a partir da teologia de Paulo, ou Paulina, e tem uma outra tradição importante de igrejas que aparece no Novo Testamento, que essa já não é tão conhecida. Sabe por quê? Porque o futuro dessa igreja foi cortado pela igreja petrina e pela igreja paulina. Existe uma outra tradição de igreja que representa muitas outras, que foram eliminadas, destruídas, por essas 2 grandes tradições de igreja, representadas em Pedro e Paulo, que são as igrejas joaninas, as igrejas da herança, da comunidade do discípulo amado, que aparece no Novo Testamento, no Evangelho de João, nas 3 cartas de João. Todo esse conjunto de textos é herança de uma igreja que foi sufocada pelas as outras 2 igrejas que estabeleceram e garantiram seu passaporte para o futuro, eliminando as outras igrejas. Não dá para a gente fazer curso aqui, fazer aqui um exercício de leitura popular para a gente ver isso, mas é muito interessante pensar assim. Vamos começar puxando de lá para chegar aqui. Escutando uma teóloga que me inspira muito, teóloga feminista, que tem nos ajudado a pensar essa crítica da igreja, Ivone Gebara, ela traduziu isso de uma forma mais simples, que eu tenho trazido para a gente explicar melhor que igreja a gente quer pensar aqui para o futuro. Ela fala que existe a igreja com I maiúsculo e a igreja com I minúsculo. A igreja de Pedro e Paulo é a igreja de I maiúsculo, que se impôs sobre todas as igrejas com I minúsculo, que foram engolidas pela igreja de I maiúsculo. E quais são essas igrejas, pastoras, de I minúsculo? A igreja das mulheres, a igreja das crianças, a igreja dos pobres e pequenos, a igreja dos excluídos, a igreja dos marginalizados e marginalizadas. Essa igreja com I minúsculo teve 2 opções: ou se rendia à igreja com I minúsculo, ou ela não ganhou seu passaporte para o futuro. As heranças e as pistas que elas deixaram se encontram de forma muito discreta nos escritos bíblicos. Então, eu queria pensar justamente que nós estamos aqui conversando sobre o futuro
de uma igreja, mas não é de qualquer igreja que nós queremos pensar sobre o futuro. É o futuro dessa igreja, com I minúsculo, que continua sendo engolida pela igreja de I maiúsculo. Uma igreja ameaçada, calada, silenciada. E que continua nos porões da igreja com I maiúsculo. E quando a gente pensa que futuro terão essas igrejas, a gente tem que pensar que a igreja representada em Pedro e Paulo, ela continua garantindo o seu futuro com as mesmas, eu diria, estratégias que garantiu lá atrás. A igreja foi chamada, a eclesia é chamada para fora, para ser uma presença salvadora no mundo. Era esse o chamado da igreja. E hoje nós devemos perguntar, é assim, tem salvação para a igreja que se pretendeu ser salvadora do mundo? Na verdade, nós vimos muito por essa reflexão de hoje do Krenak, e podemos ir profundo nessa análise, que essa igreja que se pretendia salvadora, na verdade se transformou em destruidora do mundo, dos mundos diversos. E hoje, a ponto dessa igreja que se estabeleceu, ser ameaça para o mundo. Ameaça não só para as igrejas com I minúsculo, mas ameaça para a própria criação, ameaça para o próprio futuro da nossa existência. Por isso, eu queria lembrar que no ministério de Jesus, na sua caminhada histórica, não foi, eu não sei se você concorda, Ed, não estava na agenda de Jesus de Nazaré, não o Cristo, salvar a igreja do seu tempo, garantir futuro para a igreja do seu tempo, porque a igreja de Jesus, a igreja com I minúsculo, ou a sua tradição, era a tradição judaica. E Jesus não trabalhou para garantir futuro para essa igreja, pelo contrário. Eu quero lembrar para vocês, rapidamente, o que está escrito em Marcos 13, que diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, no templo eu vou representar essa igreja institucionalizada de I maiúsculo, um dos seus discípulos, e aqui já aparece duas igrejas, a igreja com I maiúsculo, que era o judaísmo institucional, e a igreja representada em Jesus, os seus discípulos, a igreja de I minúsculo. E quando diz que ele está saindo do templo, um dos seus discípulos lhe diz: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo? Pergunta Jesus. Essas grandes construções. Aí Jesus olha assim para eles e diz: estou vendo. Uau! Sabe que aqui no olhar desses discípulos estamos nós, hoje. Quando a gente sempre olha para a igreja de I maiúsculo, que ainda enche os nossos olhos, aí diz: olha Jesus, que igreja grande, próspera, poderosa, conquistadora. E os nossos olhos ainda, aqueles olhos
que o Krenak colocou, que não sabe o que desejar, ou que deseja o que não deveria desejar, a gente olha e acha lindo. Eu fiquei pensando os discípulos de Jesus, chamando para Jesus, dizer: Jesus, você está vendo? Nossa, olha para a igreja evangélica brasileira, que grande construção. Está vendo essas pedras grandes? Como que admirando essa igreja. Aí Jesus assim, eu imagino Jesus quase como Krenak, falando manso, com aquele, fazendo as pausas e dizendo: hã? Vi. Mas não estava de verdade olhando do mesmo jeito. Aí ele diz: tá, estou vendo. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus não queria ser mais uma pedra na construção dessa igreja com I maiúsculo. Pelo contrário, ele veio justamente para profetizar que essa igreja não poderia ter um futuro. Porque o futuro dessa igreja significaria a morte do Evangelho. Porque começamos esse congresso falando do futuro do Evangelho. E em algum momento haveria de se escolher: ou temos o futuro do Evangelho, que Jesus de Nazaré, ou o futuro da igreja pensada pelas instituições e pelos projetos que se admiram ainda das grandes construções. Haveremos ainda hoje de escolher que igreja nós queremos para o futuro, ou inclusive escolher entre o futuro da igreja ou o futuro do Evangelho. E por que eu estou dizendo isso, fazendo essa conexão? Porque, queridos e queridas, a igreja com I maiúsculo, Petrina e Paulina, conseguiu seu passaporte para o futuro, destruindo o Evangelho de Jesus. Porque não dava para garantir as duas coisas juntas. Ou se garantia a igreja, ou se garantia o Evangelho. E por que eu estou dizendo isso? Porque as comunidades, quando a gente vai estudar a história das comunidades, como a comunidade por trás do Evangelho de João, que insistiu do começo ao fim, não abrir mão do Evangelho do Nazareno. O único Evangelho que não aparece a palavra igreja. O Evangelho joanino, não existe a palavra igreja. Existem comunidades, não igreja. No Evangelho de João não existem apóstolos. Apóstolos é a construção da igreja com I maiúsculo, que transformou discípulos e discípulas em autoridades apostólicas. No Evangelho de João, que resiste pelo futuro do Evangelho e não da igreja, não quer se transformar uma igreja de autoridades apostólicas. Ali, todos e todas são discípulos e discípulas de Jesus. Então, a insistência em manter a fidelidade ao Evangelho teve por consequência a própria morte, assim como Jesus de Nazaré, por não abrir mão do que ele queria construir com a sua vida, a sua história humana, não foi para construir as grandes construções de pedras. E por
Por isso, ele enfrentou, inclusive, essa igreja de I maiúsculo no seu tempo, ele acabou crucificado. Da mesma maneira, os pequenos movimentos de Jesus, que estavam ali em torno e que não se renderam ao projeto da grande igreja com I maiúsculo, acabou também sendo eliminada, sufocada, apagada. Então nós temos que, a partir de hoje também, pensar que nós não estamos aqui, irmãos e irmãs, e nessas conversas pastorais, nós não estamos querendo garantir passaporte para o futuro a qualquer custo da igreja, a exemplo do que aconteceu na história da nossa tradição cristã. E é preciso que a gente tenha coragem de fazer essa escolha. E de pensar também aonde nós estamos. E que igreja nós estamos construindo. Você está construindo igreja com I maiúsculo ou I minúsculo? Pergunte aí para a pessoa do seu lado. E aí, você acha que está onde? Vamos cochichar? Aí, você acha que está onde? Vamos fazer o teste para descobrir. Na igreja que você está, você pode curar em dia de sábado? A igreja de I maiúsculo, ela é tão absurda que Jesus, nosso grande exemplo de igreja com I minúsculo, foi visitar um culto sinagogal da igreja com I maiúsculo e chegou lá, encontrou uma mulher encurvada, a vida toda na igreja, indo para a igreja de I maiúsculo, entrava e saía encurvada. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: venha cá. Igreja com I maiúsculo encurva a sua vida. Venha cá. E olhou para aquela mulher, trouxe ela para o centro e a endireitou no sentido de desencurvar. Tem igreja que vai encurvando você, de tal maneira que você já não consegue olhar nem para si mesmo, quanto mais para o outro. Na sua igreja, você já ouviu alguma vez mulheres estejam caladas na igreja? Igreja de I maiúsculo manda a mulher se calar. Em vez de dizer, solte sua voz. Igreja com I maiúsculo cega os seus olhos, como dizia aqui o Krenak. Ele falou sobre isso, da cegueira, usando até o Saramago, ensaio de uma cegueira, alguma coisa assim do livro, muito interessante. A igreja com I maiúsculo vai cegando a gente, a ponto de nós não reconhecermos o outro, nem a si mesmo, sequer a Deus, porque vai confundindo os nossos olhos. A igreja com I maiúsculo só vê um Deus macho, de preferência velho, branco. É ou não é? Igreja com I maiúsculo continua construindo ideias de poder e hierarquias de dominação de uns sobre os outros. Quando Jesus diz
entre vós não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja. Igreja com I maiúsculo continua sendo um projeto de poder e dominação, não só dos corpos, mas um projeto de dominação e exploração da própria terra e da criação. Essa é a igreja com I maiúsculo, que está aí desde Constantino, mas cada vez mais se aperfeiçoando na mesma estratégia de permanecer a qualquer tempo, operando do mesmo jeito, usando as mesmas estratégias, das quais Jesus olhando diz: vocês estão mesmo. Jesus, eu acho que ele olha com uma certa decepção para o seu discípulo, e nesse discípulo estamos todos nós, dizendo: você tem certeza que você está encantado com essa igreja? E você ainda está me convidando para eu admirar isso? E nós estamos fazendo isso muitas vezes. E Jesus disse: eu, por mim, da minha parte, dessa igreja aí com I maiúsculo, não ficará pedra sobre pedra. Mas aí é a nossa parte também. Porque as pedrinhas de construção dessa igreja com I maiúsculo não é ninguém mais do que eu e você. Essa igreja não chegou aqui sozinha pelos seus grandes representantes. Chegou através de nós. Porque muitas vezes a nossa subordinação e submissão e aceitação e acomodação a essa igreja com I maiúsculo faz esse edifício e essa construção cada vez mais ser forte, crescer, a ponto de você dizer: é impossível de destruir. Mas se chegou até aqui, não foi sem a minha e a sua também parte nessa construção. Então nós precisamos corajosamente assumir a mesma missão e projeto de Jesus. O que ele pôde, ele foi um... Dizem que Jesus é a pedra angular da igreja. Meu Deus, Jesus, eu acho que se incomoda muito com isso. Porque ele não é a pedra angular desta igreja com I maiúsculo. Pelo contrário, ele era, eu acho que o Krenak que usou, ele disse que se transformou agora no acusador dos projetos de mineração e seu potencial de morte. Jesus foi um acusador da igreja com I maiúsculo, gente. Corajosamente ele saiu acusando o projeto da igreja com I maiúsculo todo o tempo. Ah, não pode não curar em dia de sábado, eu curo. Ah, não pode não tocar num leproso, eu toco. Ah, não pode não trazer mulheres para o meu movimento, falar com as mulheres, trazer todos e todas, não é? Pois eu... Sabe, é assim que você vai desconstruindo o edifício da igreja, com I maiúsculo. E nesse caminho de destruir essa igreja com I maiúsculo, você já está construindo uma outra igreja possível. Essa frágil igreja com I minúsculo, que eu continuo apaixonada, tentando apaixonadamente construir esse movimento dessa igrejazinha. E que me orgulho fazer parte dessa igreja dos micros, dos pequenos, dos microscópicos
únicos que a palavra, todas as vezes que você vê Jesus falando dos pequeninos, quem cuidar dos pequeninos está cuidando de mim? A palavra é micros, dos micros do mundo. Quem quer ser igreja com os micros do mundo? E hoje, lendo Krenak e outros ambientalistas que me inspiram, não só os micros humanos, todos os micros seres e espécies formam essa igreja com I, minúsculo, tão explorada, destruída pela igreja com I maiúsculo. Já fizeram aí a anamnese para saber o diagnóstico onde você está? De vez em quando é importante a gente se colocar nesse lugar. Eu não sei como está meu tempo, mas eu quero usar um texto bíblico. Eu sou apaixonada pela Bíblia. E para ir, dando, talvez, eu não vou chamar isso... Eu estava lendo o texto do Hans King, que é um teólogo católico. E um desses últimos livros que ele escreveu, o título do livro é A Salvação para a Igreja. Eu achei ótimo. Porque a igreja que se propõe ser salvadora hoje está perguntando assim: há salvação para a igreja? Bem interessante a leitura desse livro. E ele disse: olha, eu vou escrever um texto difícil. E ele inclusive diz no início do texto, ele fala sobretudo da igreja católica, que é a igreja que ele participa. E ele disse: me dói ter que escrever esse texto. Não gostaria de ter que escrever esse texto. Um texto corajoso. Mas ele disse: eu não vou escrever como juiz. Eu vou escrever como um terapeuta. E é muito interessante porque ele vai usando a linguagem médica o tempo todo. Sabe, do tratamento, da terapia. Eu quero dizer a mesma coisa sobre o que eu vou dizer aqui. Eu quero usar uma linguagem médica terapêutica. Porque eu também sou igreja. E eu quero construir igreja para o futuro. Mas eu não quero construir essa igreja para o futuro de qualquer jeito, e operando do mesmo jeito, e sendo tropeço. E é nisso que eu quero trazer esse texto de Marcos, tão lido das nossas igrejas. Muitas vezes, um texto violento, difícil, para condenar os corpos, para quase fazer aquilo que a gente chama de disciplina cirúrgica na igreja. Quem foi aqui vítima do método disciplina cirúrgica das igrejas? Já ouviram falar desse? Tem alguém ali que disse: eu conheço. Disciplina cirúrgica. Pecou. É hora de confessar, irmãos e irmãs. Levante a sua mão, confesse. O membro que pecou, corta, joga fora, porque senão apodrece o resto do corpo. É ou não é? Não era essa a lógica cirúrgica baseado nesse texto que eu vou ler agora. E nós vamos fazer uma contranarrativa desse texto agora mesmo. Rapidamente, Marcos, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequenos, micros, pequeninos aqui no sentido, aqueles menores do mundo, que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida
mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se é o seu pé que fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida sem o pé, do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno. A leitura da Bíblia não é fácil. Por isso que uma das tarefas importantes da igreja com I minúsculo, feita por nós, micros, é aprender a ler a Bíblia do jeito certo. Esse texto não está falando, irmãos, para que a igreja opere cirurgicamente, cortando as pessoas violentamente e jogando fora para serem queimadas. Prática que as igrejas com I maiúsculo desenvolveram muito bem, é ou não é? Esse texto, e se vocês observarem o que vem antes, Jesus já está tentando conversar com os discípulos sobre a sua paixão e crucificação. Ele já está sentindo que está se aproximando a hora. Os discípulos que aqui representam a igreja com I maiúsculo, ao lado de Jesus, caminhando para o fim e preocupados entre si, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. E diz que Jesus está conversando com os discípulos, expulsam um demônio. Outros chegam dizendo que tem alguém ali que está expulsando o demônio e ele nem é dos nossos. E Jesus disse, quem não é contra nós, é por nós. Ele tentando pedagogicamente abrir os olhos dessa igreja com I minúsculo, para que ela não se torne uma igreja com I minúsculo que acha que ela é dona e controla o bem, a graça de Deus. É nesse contexto que entra essa conversa sobre ser pedra de tropeço. Algumas traduções vai chamar escândalo. Vai usar a palavra. A palavra no original tem a ver com essa palavra escândalo. Ser motivo de escândalo. E essa palavra foi muito mal usada e abusada nas igrejas. O que é que escandaliza a igreja? De I maiúsculo. Que tipo de pecado a igreja acha que escandaliza o mundo? Nem a palavra pecado aparece aqui. Não se trata de avaliar a moral sexual, sobretudo, que foi aonde a igreja de I maiúsculo concentrou sua atenção, enquanto ela construía suas grandes construções de poder, domínio, desviando o olhar da cristandade para as questões menos importantes. Mas, irmãos e irmãs, eu consegui encontrar aqui, talvez, não receita, porque não existe receita, mas talvez uma terapia possível para uma igreja para o futuro. Eu tentei elaborar aqui algumas questões simples. Seria melhor, Jesus disse, que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Se você for tropeço para os micros do mundo. E me desculpe a ousadia,
eu não consigo ver e encaixar nenhuma pessoa aqui. Mas eu consigo encaixar aqui a crítica de Jesus, porque essa foi a crítica que ele fez a tudo aquilo que significava tropeço na vida dos menores, dos micros, dos pequenos do seu tempo. E ele criticava a sua instituição religiosa como uma grande pedra de tropeço no caminho dos pequenos. Aquilo que a igreja, usando o nome de Jesus, dizendo que a igreja é de Jesus Cristo, se tornou uma grande pedra de tropeço na vida dos micros, dos pequenos de Deus. Então, quem está sendo aqui, na verdade, chamado e chamada a uma disciplina ética cirúrgica é a própria igreja. A mão é símbolo de como você trata as coisas, de como você organiza as coisas. A mão que acumula, a mão que violenta, a mão que agride, a mão que subjuga, a mão que aponta, a mão que controla. Se essa mão, e aí vamos pensar a igreja como corpo, essa imagem tão usada em função das cartas de Paulo. Vamos pensar essa igreja com I maiúsculo num corpo. E se esse corpo tem uma mão que é usada para excluir, para julgar, para oprimir, corte. Eu queria ouvir um amém. Para um pouquinho mais pentecostais vocês. Uma plateia assim meio... Vamos lá, né, minha gente? Ajuda. Porque a igreja com I maiúsculo sempre usou esse texto para mandar você cortar a sua mão. Eu posso contar aquele caso do Recife, aqui. Eu estava estudando no seminário teológico do Recife e saiu no Jornal de Pernambuco, gente. Não é sério, é doloroso. Um religioso crente, ouvindo as pregações nessa igreja, que dizia que se a tua mão lhe faz pecar, corte. E esse, acho que era um jovenzinho, um adolescente, começando naquela coisa da sexualidade, da autodescoberta, e possivelmente ele tinha esse hábito. Qual é o hábito dos adolescentes, minha gente? Aquele hábito que ele passa um tempão no banheiro, não é tomando banho, nem fazendo nenhuma outra coisa. E esse pobre desse menino devia sofrer. E ele diz, meu Deus, o que é que está me fazendo pecar? Ele olhou logo para o genital dele, porque ele não conseguia controlar o desejo dele, natural da adolescência. E esse menino chegou ao ponto de se automutilar, mutilou o seu órgão sexual. Porque ele achou que aquilo ali que fazia ele pecar. Veja, uma igreja que nos fez um mal tão grande, que uma sexualidade bonita, boa, porque Deus disse que eu fiz e o que eu fiz é bom. E a sexualidade nunca foi olhada pela igreja como uma coisa boa, divina. Criou um discurso tão miserável que fez uma pessoa chegar a esse limite. E a mão da igreja que vive roubando dos pobres? Essa não precisa ser cortada. É mais fácil, né? É essa mão que precisa ser cortada. Era mais fácil chamar os adolescentes para cortar a mão, que naturalmente se autoestimula sexualmente como um processo natural, do que cortar a sua mão, que acumula poder, que acumula riqueza, que bajula os ricos. Corta essa mão, igreja. É melhor você ir para a vida sem essa mão do que perder o corpo todo.
e o seu pé fizer tropeçar, um desses micros, e o pé aqui é aquele pé que pisa, aquele pé que se impõe como um gesto de domínio. Sabe que esses que chamam aqueles que foram avançando para conquistar a terra, eles iam com os pés demarcando, isso aqui me pertence, dominando os territórios, dominando os corpos, destruindo as coisas. Esse foi o pé da igreja, por exemplo, no Ocidente em geral, nos nossos territórios latino-americanos. A igreja chegou com seu pé de dominação, de exploração, de destruição. Ou arranca esse pé, ou é melhor você botar um moinho de pedra no pescoço e se jogar no mar. O pé aqui, esse significado de um modo de agir e pisar na terra, no mundo. Habitar o mundo de outro jeito, de outro lugar, é o convite desse texto à própria igreja. O pé que muitas vezes esmagou etnias inteiras, como a etnia indígena, pisada pelo pé da igreja cristã. O pé da igreja que ainda está sobre o pescoço das mulheres, subjugando, oprimindo. O pé dessa igreja que ainda está sobre o pescoço de todas as pessoas LGBTs. Corta esse pé. Era mais fácil cortar, né? Cortar os corpos LGBTs da igreja e manter o seu pé posicionado na posição de controle, de dominação, asfixiando. Se esse pé lhe faz o pequeno tropeçar, corta ele. Para ver se a salvação para a igreja é saber se ela tem coragem de cortar o seu próprio pé que oprime, que subjuga. E se o seu olho fizer tropeçar? O olho aqui representa como você olha, inclusive para os micros, para os pequenos, como você olha o mundo, até como você olha para Deus. Se o seu olho faz um pequeno tropeçar, arranca ele. E aí está o desafio talvez maior para a igreja. Porque arrancar o olho aqui seria mudar completamente a visão, inclusive a visão antropocêntrica, onde o ser humano é rei, senhor. E já dizia uma teóloga feminista, enquanto Deus for um macho, todo macho é Deus. Muda essa visão de um Deus masculino, hétero, macho, porque disse depois da palavra ontem aqui, disse que está todo mundo, os machos estão, como é? Em crise. Que bom que está em crise. Precisa ficar em crise. Porque essa masculinidade dominadora, opressora, controladora, que acha que é o rei do mundo ou o Deus do mundo, precisa entrar em crise. Eu não sei, a palavra não foi crise. Ressentido. Obrigada, amigas. Precisa ficar muito ressentida, a ponto de dizer, caramba, eu vou tirar esse olho. Eu preciso tirar esse olho. Se a gente sair daqui, desse conversas pastorais, com um monte de crente aqui, querendo arrancar esse olho, glória a Deus.
Senhor, me ajuda, eu quero arrancar esse olho de uma visão machista, antropocêntrica, heteronormativa. Arranca esse olho, Senhor. Faça essa oração, irmão, agora, que o milagre acontece, vai acontecer. Olho, símbolo de ganância. Nunca vi uma igreja tão gananciosa como essa. Nada está suficiente, a gente quer mais, a gente quer mais. Olho que julga, olho que condena, olho que faz acepção, olho que amaldiçoa os corpos. Arranca esse olho. Talvez, se tivermos coragem de fazer essa terapia cirúrgica por dentro da igreja, quem sabe haverá salvação para nós. Olhos capazes de olhar o mundo em sua complexidade e suas feridas. Mãos prontas para amar e não excluir, julgar, condenar. Mãos dispostas a abrir caminho, fazer encontro, abraço, acolher e não fazer arminha, né, gente? Pés que caminham em direção ao outro. O outro, mais outro que você precisar imaginar de você. Quanto mais o outro for outro, mais você está sendo verdadeiramente Jesus revelado na vida desse outro. É isso que esse texto nos convida e convida sobretudo a igreja. Pés para encurtar distâncias, para criar aproximações possíveis, refazer caminhos, reconciliar o mundo. Se o mundo está em guerra, irmãos e irmãs, muita responsabilização disso é dessa igreja bélica. Não só pés, mãos e olhos, mas uma igreja que queira ir para o futuro pede boca disposta a falar e dizer de um evangelho que é sobretudo salvação para os micros do mundo. Pede um coração disposto a implicar-se com esse mundo ferido. Membros inteiros dessa igreja que queiram se gastar em serviço de amor e não em conquista de poder. Enfim, um corpo que ama, que não condena o amor, seja ele qual for, mas um corpo que vê no amor a única caminho de salvação para a igreja e para o mundo. Que Deus nos abençoe.